Bom, pessoal, boa noite, então, novamente, né? Vamos dar sequência aí ao estudo dos 15 princípios. Vou pedir licença para colocar aqui a projeção. Só um minutinho que ainda não apareceu aqui o slide. Então, hoje, como vocês devem ter percebido, nós vamos falar sobre um tema que é muito caro aos nossos corações, que é justamente o tema da reencarnação, sobre o qual nós devemos muito estudo, né? Devemos ter muito estudo, muita compreensão, porque certamente que a reencarnação é uma das maiores chaves para a compreensão de cada um de nós na nossa vida espírita, na nossa vida enquanto espíritos imortais. E como não poderia deixar de ser diferente, então, partindo desse pressuposto, é um dos 15 princípios, é considerado um dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas antes da gente falar da reencarnação propriamente dita, vale a pena nós nos lembrarmos do objetivo da encarnação primeiro, porque a reencarnação, esse prefixo re, ele dá uma ideia de repetição, de fazer novamente, não é isso? E nós vamos ver que o objetivo da reencarnação, ele está intrinsecamente ligado ao objetivo da encarnação, ou seja, ao fato de nós estarmos aqui neste planeta. Então, qual a necessidade de nós estarmos aqui? Vestindo este corpo de carne, não é isso? Vivendo inúmeras experiências como nós temos vivido. Qual que é a relevância disso? Qual é a importância disso para nós, sob o ponto de vista espiritual, efetivamente? Né? Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, já vimos lá na primeira aula, causa primária de todas as coisas. Então, quer dizer, se Deus é perfeito, se Ele é onipotente, se Ele é justo, não é isso? Se Ele é misericordioso, se Ele conhece a todos nós, conhece todas as nossas necessidades, certamente que estes princípios, eles existem com uma finalidade, eles existem por um motivo também. Então, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, nós chegamos ali à questão de número 132, Kardec indaga a pleiade de espíritos superiores. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então vejam que nesta questão está sendo abordado ainda essa primeira parte, digamos assim, o enfoque é da encarnação e não da reencarnação. Então não vai ser explicado o porquê da repetição da experiência, mas vai ser explicado inicialmente o porquê da experiência em si, digamos. E aí os espíritos respondem da seguinte forma: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, só aqui, gente, a gente já observa que isso vai se conectar com algumas questões que vão aparecer lá adiante em O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque se o objetivo de nós estarmos aqui, o objetivo maior, não é isso? Como é colocado na primeira frase aí da questão, nem lemos o restante ainda. De acordo com esse objetivo geral expresso nessa primeira frase, não é isso? Haveria essa ideia, haveria essa finalidade de que nós chegássemos à perfeição. Vamos imaginar nós hoje vivendo no Brasil, não é isso? Nós sabemos que a expectativa de vida do brasileiro hoje, ela está aí em torno de 75 anos de idade, mais ou menos. Nós sabemos que a população brasileira, ela vem envelhecendo progressivamente. Então, a pirâmide etária, ela está se alterando. Nós éramos até então uma população muito jovem, porém esse envelhecimento já acontece há alguns anos, o que nos leva a refletir, inclusive, em termos de sociedade, a forma como nós lidamos, não é isso? Com o público dito da terceira idade, com o público idoso, com os velhos realmente, não é isso? Então, como que nós lidamos com essas pessoas, quais condições nós fornecemos a elas ou não? Então, a sociedade tem repensado inúmeros fatores ligados a isso, a essas mudanças em decorrência dessa alteração. Mas, vamos pensar que, então, uma encarnação média hoje no Brasil, nós gastamos aí 75 anos. Bom, será que em 75 anos de existência, e nós temos que tirar o período da infância, não é isso? Aí vamos pensar o período da infância compreendido ali até 10 anos, mais ou menos de 10 a 13 anos, 12, é a chamada pré-adolescência, de 12 até 18 já é considerada a adolescência propriamente, e de 18 para frente a idade jovem, depois vem a idade adulta, depois vem a terceira idade, correto? Será que, descartando-se ainda esse tempo da infância, esse tempo
da pré-adolescência, esse tempo da adolescência, quer dizer, já daqui uns 18 a 20 anos, vamos colocar dessa forma, nos sobraria aí mais ou menos 55 anos de idade considerada adulta, sendo que dentro dessa idade adulta a gente ainda tem o recorte dos jovens, não é isso? E essa questão da maturidade, ela varia muito, porque nós sabemos que isso não varia só de acordo com a idade, isso varia de acordo com a evolução e a moralidade do espírito. Então, nós podemos ter espíritos extremamente jovens, do ponto de vista da idade cronológica, mas que são espíritos já mais amadurecidos, sob o ponto de vista espiritual. Mas tomando assim como uma base, né, que a gente teria uma vida adulta e mais ou menos 55 anos, eu faço a seguinte pergunta: vocês acham que em 55 anos nós conseguiríamos chegar à perfeição? Porque excluído aí esse período da infância e esse período da pré-adolescência, é um período em que o espírito recobra, ele vai recobrando, como nós vamos ver hoje, aos poucos, a consciência da sua vida, a consciência acerca de si próprio. Isso não vem de uma forma, muitas vezes, digamos assim, muito lúcida, não é isso? Mas ele recupera as suas tendências, é isso que nós estamos querendo dizer. Após esse período, ele recupera as suas tendências enquanto espírito imortal que é, mas até lá, ele está ainda desenvolvendo, maturando o próprio cérebro. Então, em 55 anos, algum de nós conseguiria chegar à perfeição? Certamente que não. Então é por isso que eu falei que essa questão, ela vai se conectar com o objetivo da reencarnação. Então, nós precisamos estar aqui, porque a questão 132 está nos falando é isso, porque nós sabemos que uma das leis de Deus é a lei do progresso. Então, de acordo com a lei do progresso, nós temos que chegar à perfeição. E aí os espíritos seguem dizendo, olha lá, para uns a encarnação é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é muito lindo, não é mesmo? Nós falamos sobre isso na aula sobre espírito. Quer dizer, nós temos as nossas expiações, nós temos as nossas missões, mas a cada um de nós compete ainda executar uma função no mundo que nos cerca, ou seja, a parte que nos toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Vimos lá atrás também que matéria é essa? O perispírito. Então, o perispírito, ele se modela, ele se modifica, não é isso? De acordo também com a natureza do orbe. Então, nós sabemos que ele é modelado a partir do fluido cósmico universal, sob o influxo, nós vimos isso lá atrás, sob o influxo do raciocínio da vontade do próprio espírito. Correto? Mas da onde que o espírito tira essa matéria? Tira do mundo, do orbe em que ele se encontra. E nós sabemos que existem mundos em faixas etárias diferentes. Alguns mais primitivos, outros mais felizes, ditosos, mais avançados, sob o ponto de vista espiritual. Então a gente toma, né, nós, enquanto espíritos imortais, tomamos esse instrumento, não é isso? A fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, nós estamos a serviço do Criador, a serviço da criação. Todos nós, inclusive aqueles que momentaneamente estagiam no mal, também estão a serviço da encarnação. Perdão, a serviço da providência divina, tá? E nós vamos ver que a encarnação é um instrumento bendito que vai nos possibilitar cumprir todo esse rol de questões, expiações, missões e a parte que compete a cada um de nós na obra da criação como um todo. Então, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando nós damos, por exemplo, uma contribuição para a sociedade, nós estamos contribuindo, né? Nesse sentido que a questão 132 nos coloca, ou seja, estamos em condições de suportar, ou em algumas traduções de fazer, né, a parte que nos toca na obra da criação, ou seja, nós atuamos, nós trabalhamos neste mundo que existe fora de nós, que existe exteriormente a nós, não é isso? E aí, concorrendo para o melhoramento desse mundo, obviamente, nós também vamos evoluindo. Nós vimos que a evolução também é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas, como nós acabamos de falar, em uma única oportunidade, seria impossível que nós alcançássemos essa perfeição. Exemplo maior de espírito puro, de espírito perfeito para nós, é quem? É Jesus, conforme nos é colocado lá na questão 625. Então, ele é o guia, ele é o modelo de ética, modelo de conduta, modelo de comportamento, de pensamento, de fala, de absolutamente tudo que nós conhecemos. Será que nós nos tornaríamos um Jesus em 75 anos?
com certeza a nossa racionalidade nos aponta negativamente para esta resposta, não é isso? Ou seja, é impossível que a gente cumpra, né, essa etapa em uma única existência. Então, é da nossa lógica, é isso que eu estou querendo demonstrar, que é uma questão da lógica, é uma questão da racionalidade, nós compreendermos que nós precisamos estagiar aqui neste planeta ou em outros, tá bom? Mas nós precisamos da vida na matéria para que nós possamos evoluir. Então, é claro que isso só pode ser das leis de Deus. Então, tudo mais fora disso contraria a ordem. Além de contrariar a ordem, contraria a lógica e contraria o bom senso. Porque também contraria o bom senso nós imaginarmos que alguns estão num sofrimento imenso nessa encarnação, outros estão numa alegria imensa nessa encarnação, e a gente desencarna e fica tudo por isso mesmo. Sem nós compreendermos os motivos, os porquês que aquela pessoa se encontra passando por aquela fieira de expiações, ou os motivos pelos quais uma determinada pessoa se encontra num movimento de extrema alegria. Tá? Então, quer dizer, é claro que tem que ter uma explicação para isso, porque senão também aí a gente vai desacreditando de tudo, igual um dominó. Aí a gente desacredita de Deus. Mas quando a gente desacredita de Deus e a gente olha ao nosso redor, e nós vemos aí a natureza, nós sabemos que a evolução do planeta, que levou bilhões de anos, o Sol, o universo, nós compreendemos que só pode ter sido uma inteligência suprema quem criou tudo isso. Então aí a gente volta à estaca zero, a gente volta à mesma interrogação, ou seja, a nossa lógica, a nossa razão nos mostra que se não foi o homem que criou, só pode ter sido alguém maior do que o homem. E esse alguém maior do que o homem é Deus. Então vejam que todas essas questões, os princípios, eles estão encadeados uns nos outros, tá? Então, a crença na reencarnação, inclusive, ela não é uma crença única e exclusivamente da doutrina espírita. Nós sabemos disso. Ao longo da história da humanidade, inúmeros povos cultivavam essa crença. E nós vamos ver aqui, inclusive, os próprios judeus ao tempo de Jesus. É claro que alguns povos não tinham a compreensão exata de como se dava essa reencarnação. Tá? Porque, por exemplo, quando nós desencarnamos, esse corpo que ele vai embora mesmo. Não é isso? Ele irá literalmente se decompor. Então é claro que esse corpo, ele não tem como volver à vida. Isso é impossível. Isso a ciência da Terra mostra pra gente que é impossível. Então aí a gente já entende que se esse corpo não pode volver à vida, isso significa que nós não somos só corpo. E aí a gente viu isso lá atrás, nós somos espíritos imortais. E quem é que é o princípio inteligente? É justamente o espírito. Então é esse princípio inteligente enquanto individualidade, ou seja, cada um de nós enquanto espírito imortal, é que vai habitar em novos corpos de acordo com as necessidades de cada um de nós, vivenciar novas experiências, não é isso? De acordo com as necessidades evolutivas de cada um de nós, mas um novo corpo, porque aquele corpo, extinta a matéria, ela não tem como voltar à vida. Isso a ciência da Terra mostra pra gente, né? Então, muita gente que duvida, ou que desacredita da reencarnação, é porque parte também desse pressuposto. Porque fala assim, mas morreu, acabou, o corpo acabou. Só que nós sabemos que não é só o corpo. Nós sabemos que nós não somos só o corpo, nós somos um corpo, um perispírito e um espírito. Doutrina espírita mostra isso para nós com muita clareza. Então, ok, o corpo vai embora, mas ainda restam os dois outros elementos, tá? E no Evangelho de Jesus, se nós estamos falando que ao longo da história da humanidade, em várias culturas, nós vemos essa crença da reencarnação, ainda que às vezes com nuances diferentes, ainda que às vezes as explicações venham diferente do que a doutrina espírita nos traz, não tem problema, mas havia essa crença, tá? E quando a gente se debruça sobre o Evangelho de Jesus, está lá, tá? Exatamente a resposta de que nós tanto precisamos, no famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós que estamos estudando espiritismo, gente, ou mesmo que nos dizemos espíritas, a gente precisa saber essas questões básicas, porque às vezes a gente vai até conversar com uma pessoa, um vizinho, não é isso? Um parente, um amigo, alguém próximo a nós que nos pede uma explicação da doutrina, e às vezes a gente pega esse tipo de questão. Né? Então, nós já tivemos oportunidade, por exemplo, de atender pessoas no atendimento fraterno que nos fizeram exatamente essa pergunta. Mas onde na Bíblia que está lá a reencarnação? Né? Porque nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E as pessoas de diferentes propostas religiosas têm a Bíblia como uma referência. Então, essa pergunta ela é muito pertinente,
se a gente for raciocinar. Então, onde na Bíblia tem reencarnação? Tem reencarnação na Bíblia? Tem em vários pontos, mas aqui nós vamos pegar a explicação do guia e do modelo, que aí a gente consegue entender melhor, que é o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, como nós sabemos, um senador, uma figura política eminente naquela sociedade, mas que estava ali com a pulga atrás da orelha, né, e que em algum momento vai ali na calada da noite consultar-se com Jesus acerca dos princípios da reencarnação. Tá? Então a passagem diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está lá na narrativa que nos é trazida por João, no capítulo 3, entre os versículos de 1 a 12. É uma passagem longa, mas absolutamente necessária para que a gente compreenda esse fundamento da reencarnação. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de colocar é o seguinte: isso o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer. Qual ponto? Que os judeus, à época de Jesus, tinham noções vagas sobre a reencarnação. Isso a gente percebe muito claramente aqui na fala de Nicodemos. Então, eles tinham a noção de que a pessoa poderia reencarnar, mas não se usava essa palavra, tá? Reencarnar, reencarnação. Usava-se qual palavra? Usava-se ressurreição. Então, o próprio Kardec esclarece isso, que o termo ressurreição era usado como um correlato à reencarnação. Então, eles não sabiam como que isso podia acontecer, mas tinham aquela vaga intuição, aquela vaga ideia de que era possível que um homem nascesse de novo. E aqui nós vemos justamente Nicodemos numa postura até humilde, ainda que na calada da noite, mas nós devemos compreender que ele era um fariseu, não é isso? Uma pessoa, uma autoridade pública, uma pessoa de grande proeminência social. Então, só o fato de ele se dirigir a Jesus, mesmo que na calada da noite, já demonstra uma certa humildade da parte dele, nesse reconhecimento de que Jesus era mestre, não é isso? E uma necessidade, uma vontade de compreender um pouco mais as questões celestiais e as questões espirituais. Então, eu acho isso muito bonito na passagem, né? Porque, de alguma forma, aquele homem tinha aquela dúvida. Ele tinha aquela indagação que, em algum momento, todos nós, na nossa caminhada evolutiva, nos fizemos. Pode não ter sido nessa encarnação, porque, às vezes, nessa encarnação, nós já viemos numa família espírita, por exemplo. Muitos de nós reencarnamos em uma família espírita. Então, a gente já vem de berço espírita, aí desde quando nós éramos pequenos, na evangelização, ou no culto no lar, nós ouvíamos falar, por exemplo, sobre reencarnação. Então, para nós pode ser um conceito, neste momento, familiar. Não quer dizer que foi sempre assim, pois certamente muitos de nós, ou todos nós, poderíamos dizer, já estagiamos em outras propostas religiosas. Nós devemos compreender que o Espiritismo, tal como nós o compreendemos nos dias de hoje, ele se dá no século XIX. Só que certamente nós tivemos muitas outras encarnações antes do século XIX. Então, onde que a gente estava? Não é isso? Certamente em outras culturas, ou talvez mesmo na cultura ocidental, quem sabe em outros países, talvez estagiando pelo catolicismo, talvez pelo protestantismo, ou mesmo estávamos em outras regiões,
não é isso? Praticando determinadas crenças de caráter oriental, não sabemos, ou tudo isso também, um pouco de tudo isso, porque certamente foram muitas as experiências que ficaram esculpidas no nosso espírito. Tá? Então, em algum momento da nossa caminhada, com certeza a gente já se fez essa pergunta de Nicodemos: como pode nascer um homem velho? Como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar ele a entrar no ventre de sua mãe? Quer dizer, como se dá a reencarnação? Não é isso? E a frase de Jesus, acima, ela é muito clara. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já trabalhamos aqui, ainda que rapidamente, essa ideia do reino de Deus. Então, nessa passagem, de forma análoga, nós poderíamos compreender que o reino de Deus, gente, é uma expressão que está ligada ao progresso, que está ligada à nossa maior consciência, não é isso? Que está ligado à nossa evolução espiritual. Então, só é possível que a gente construa o reino de Deus com valores sólidos, não é isso? Então, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um estado de espírito que nós vamos atingir, não é isso? Quando estivermos mais depurados. Hoje nós estamos na tentativa de reconhecer esse reino de Deus e de começar a construí-lo na nossa intimidade. Agora, conhecê-lo mesmo, ter parte com esse reino de Deus, certamente vai demorar ainda muitas encarnações, não é isso? Mas Jesus é categórico, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, você não pode evoluir, você não pode progredir, você não pode se tornar um ser perfeito, se você não nascer de novo. Não tem como. A frase dele é muito clara, gente, né? E aí, quando o Nicodemos pergunta, né, como esse mecanismo pode acontecer, Jesus não o desmerece. Veja, Jesus ele não fala assim, não, Nicodemos, você entendeu equivocadamente, porque nós sabemos que essa passagem do Evangelho existe no sentido espiritual, no sentido da espiritualização, digamos assim. Um pouquinho, tá, Maria do Rosário? Tá joia. Então, estou falando o seguinte, né? Que no sentido da espiritualização, nós sabemos que nós temos muitos irmãos que compreendem essa passagem dentro da ideia da espiritualização somente, não é isso? Então, ao nascer de novo, é um nascer metafórico, né? Por exemplo, a pessoa sofre um acidente, né? Nasceu de novo, né? Quer dizer, teve uma nova chance, teve uma nova oportunidade, etc. Só que a gente deve compreender o seguinte, isso aparece em outros momentos do Evangelho. Quando alguém falava algo que não era verídico junto a Jesus, Jesus trazia um outro ponto de vista. Tá? Ele trazia um outro ponto de vista, mostrando o que era a compreensão, o que era o entendimento correto, quando ele dava o ensinamento. Aqui, ele não desmente Nicodemos em momento algum. Ele só repete, olha lá, só que ele repete com outras palavras. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui é a chave de leitura da passagem. Porque o que é o renascer da água e do espírito? A água, para os hebreus, era um elemento de simbologia material. Tá? Material. Então, ela é um signo, ela é uma palavra muito ligada à ideia do quê? A ideia do estar encarnado. Então, a água é o símbolo da materialidade. A gente vê isso, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando nós vemos lá o precursor João Batista trazendo para nós toda aquela questão do batismo. Não é isso? Então, nós sabemos que a ideia do batismo, né, quando João Batista conclama, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e conclama todos para que se batizem ali naquelas, eram espécies, vamos chamar assim de piscinas, né, o termo próprio era mikvê, né, então eles imergiam completamente naquelas mikvês, porque o batismo não era igual ao batismo que a gente vê hoje em outras propostas religiosas, né, essa coisa, por exemplo, derramar uma água assim, superficialmente na testa, não era isso que era o batismo. O batismo era uma imersão total dentro dessas espécies, vamos chamar assim de piscinas, tá? Chamadas mikvês. Então, os judeus, ou principalmente os não-judeus, porque esse aqui é o ponto, né? Havia diferentes tipos de batismo, né? E para diferentes tipos de situação dentre os próprios judeus. Só que o que é a novidade que o João Batista vai trazer? A novidade que ele vai trazer é que os não-judeus também deveriam se batizar. E aí o sentido do batizar é o quê? É o sentido da conversão moral, é o sentido do arrependimento, é o sentido da reforma espiritual.
Tá? Então, o que ele está falando? Ó, se você não mergulha aqui nessa água, né? O convite era para o arrependimento, o convite era para o batismo, que é essa ideia do mergulhar na água. Então, essa água, ela tem um sentido material. Então, nós precisamos estar na água, ou seja, nós precisamos estar encarnados neste planeta, tá? Nós necessitamos da encarnação. Então, é renascer da água e do espírito. E aí, o espírito, é claro, porque a gente é um corpo, não é isso? Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Então, nós precisamos nos espiritualizar, correto? Precisamos evoluir, precisamos progredir. Mas como que a gente se espiritualiza, gente? Na imersão na matéria. Então, a gente precisa encarnar, reencarnar, desencarnar, encarnar de novo. A gente necessita deste movimento, porque é aqui que nós vamos passar pelas experiências necessárias à depuração dos nossos espíritos. Não adianta a gente saber o Evangelho de Jesus de cor e salteado, tá? Saber, assim, filosoficamente o significado de cada palavra em hebraico, saber e compreender cada passagem, se na vida prática, quando a vida nos coloca uma situação prática, a gente não consegue colocar em ação aqueles conhecimentos que nós mobilizamos com o Evangelho. Estão entendendo? Então, quer dizer, a gente necessita pôr em prática. Então, é como se fosse assim, a gente fica lá na erraticidade, a gente estuda, 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 mas a gente faz a imersão na matéria, a imersão na água, mas nós continuamos sendo espíritos. Não é isso? A gente faz ali a imersão na água para que a gente possa trabalhar aquela questão que filosoficamente a gente trabalhou lá atrás. Percebe? Então, esse aqui é o movimento. Então, o que é nascido da carne é carne. Então, cada corpo gera um novo corpo. Não é isso? Às vezes, uma mãe perde um filho, aí às vezes aquele mesmo filho volta como o outro. Entendeu? Às vezes até com outro sexo, né? Vem um menino, às vezes daí a pouco a mãe engravida de novo, vem uma menina, né? O menino desencarna em ter idade, e aí ela vai receber outro filho, que é aquele mesmo espírito, na verdade. Porque o que é nascido do espírito é espírito. Agora, o que é carne é carne. Aquele corpinho foi embora? Foi embora. Mas o espírito, ele retorna. Existe uma necessidade de que ele viesse aquele momento numa encarnação mais curta, por exemplo. Tá? Mas aí, ok, ele veio naquela encarnação mais curta, mas ele precisa volver ao campo prático da matéria novamente, tá? Então, Jesus, ele reitera isso, vejam, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Ele reitera, gente, ou seja, não fique admirado que eu estou te falando que é preciso nascer de novo, né? E aí a gente não vai aprofundar muito aqui na passagem, mas é só para a gente pegar esse ponto da reencarnação. E aí o Nicodemos, ele reitera, mas como pode isso acontecer? Ele insiste, como aprendiz, ou como na posição de aprendiz que se coloca, ele reitera, ele também insiste que Jesus lhe dê uma resposta. Só que olha a resposta de Jesus: sois mestre em Israel e ignoras essas coisas. Porque nós sabemos que o fato de alguém ser mestre em Israel, o fato de alguém ser mestre em espiritismo, não é isso? O fato de alguém ser um doutor, né, no plano material nos dias de hoje, século XXI, isso não quer dizer que a pessoa tenha moralidade ou tenha conhecimento espiritual, percebem? Para lidar com determinadas questões. Não quer dizer, tá? Então, Jesus, ele não abre para Nicodemos, porque a figura de Nicodemos não tinha condição de ter o esclarecimento naquele momento. Ele, Nicodemos, enquanto individualidade, né? Porque ele precisava se despir primeiro daquele farisaísmo, né? Então, é o que a gente falou, ele demonstra uma humildade em procurar Jesus, demonstra, mas é ainda na calada da noite. Então, ele precisa se despir de todo aquele farisaísmo interno, que é o farisaísmo interno, que todos nós trazemos de alguma forma, percebe? Mas não é só por isso que Jesus não revela, porque nós estamos falando de quanto tempo atrás, não é mesmo? Vamos pensar em como era a humanidade naquela época. Será que as pessoas tinham alguma condição de compreender o funcionamento da reencarnação? Não tinham. Tanto não tinham que é somente lá no século XIX, não é isso? Com a chamada invasão organizada dos espíritos, que é uma expressão usada pelo Zeus Vantuil, tá? Somente quando que vem manifestações espíritas de tudo enquanto é lado, mas olha todo o progresso que a humanidade já tinha vivenciado, em termos científicos, em termos filosóficos, porque a doutrina, ela precisa do conhecimento científico. Tinha conhecimento científico suficiente na época de Jesus? Não tinha. Tinha conhecimento filosófico suficiente para até que as pessoas pudessem até mesmo refletir
digamos assim, sobre a sua condição enquanto viventes, enquanto espíritos? Não tinha. Tinha, em termos de moralidade, como é que estava a humanidade? A humanidade estava engatinhando, gente. A humanidade estava querendo sair do olho por olho, dente por dente, que aí vem Jesus trazendo a lei de amor, que é a lei da caridade. Agora, eles já tinham maturidade para entender isso? Uma meia dúzia tinha. Né? Vamos ser tão cruéis, né? Não é mais do que uma meia dúzia, né? Porque nós temos lá os 500 da Galileia, nós temos grupos maiores que acompanhavam Jesus. Mas se você pegar a quantidade da população da Terra, aquilo ali é um foco, eram pequenos focos de luz, que eram justamente as igrejas primitivas, não é isso? Em diferentes regiões, que inclusive depois da crucificação de Jesus, vão se expandir para outras áreas, né? Então, esses pequenos focos de luz é que vão dar origem a muitos outros, mas eram focos ainda pequenos. Eram focos ainda pequenos, porque a humanidade ela engatinhava em termos de moralidade. Tá? Então, no século XIX já tinha tido um avanço, principalmente no que se refere ao caráter científico e ao caráter filosófico. Aí sim já havia condições de se entender várias coisas, por exemplo, magnetismo, que é uma questão que o espiritismo vai trabalhar muito bem. Nós vamos ver isso nas obras de Kardec e assim sucessivamente. Na época de Jesus tinha condição de explicar as curas de Jesus pelo magnetismo? O pessoal não sabia nem o que era magnetismo, sabe, né? Então não tinha condição. Agora, lá no século XIX já tinha alguma condição. Então aí sim. Então Jesus ele também não revela nessa passagem, ele não abre o jogo, né? Vamos colocar assim nessa passagem, porque também ainda não era o momento. Para a humanidade. Para a humanidade ainda não era possível compreender certos mecanismos da lei, tá? Bom, e como se dá efetivamente, então, essa encarnação ou essa reencarnação de cada um de nós? Pelo chamado planejamento reencarnatório. Então, via de regra, tá? A maioria das reencarnações, que são chamadas reencarnações comuns, elas acontecem mediante um planejamento, tá? Então, a maioria de nós planejou a sua reencarnação. O que significa planejar essa reencarnação? Significa, gente, que nós vamos observar lá na erradicidade as condições gerais que nos permitirão estar aqui enquanto encarnados, tá? Que condições gerais são essas? A família em que nós vamos reencarnar, a classe social, se estaremos ali vinculados, né, mais a pobreza, ou se vamos passar pela prova da riqueza, né, ou se seremos classe média, como é que vai ser a situação financeira, né, quem será a nossa família. As grandes questões da nossa vida, elas também têm um planejamento, né, então, por exemplo, a área do conhecimento que nós vamos desenvolver mais, podem ser X, X e X áreas, porque é claro que a gente reencarna, a gente tem o livre-arbítrio, não é isso? Planejamentos futuros. Nós vamos reencarnar, daqui a 25 anos nós vamos conhecer o João, não é isso? Vamos nos enlaçar com o João e vamos constituir família com o João. Por quê? Porque nós precisamos receber por filhos 2 espíritos muito ligados a nós. E que nós estamos precisando reajustar com esses espíritos. Então, esse é o planejamento geral. Agora, a gente tem das grandes coisas, percebem? Dos grandes movimentos. Podem ser outras coisas também. Né? A gente reencarna muitas vezes, por exemplo, já está lá no nosso planejamento reencarnatório, que devido a uma falta muito grave que nós fizemos, que nós tivemos ali no passado, né, nós vamos reencarnar em determinado ponto da reencarnação, nós vamos perder um braço, nós vamos ter um braço amputado. Isso a gente tem, por exemplo, no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, no capítulo intitulado Merecimento, que é um capítulo belíssimo, é exatamente isso, né? O Saturnino era um espírito que reencarna, né? Era muito bondoso, muito amigo de todos, trabalhava numa fábrica, não é isso? Certa feita, certo dia, ele perde um dedo, se não me engano é isso, um dedo que ele perde ali dentro daquela situação. Tá? E aí ele fica ali, né, naquela situação, era espírita, era, como falamos, muito querido, né, por todos ali daquela fábrica, e todos ficam se perguntando, mas justo com ele acontecer isso? E aí um dia na reunião mediúnica, o mentor se dirige até ele e fala, olha, numa outra encarnação, você veio como um feitor de escravos, e muitos perderam os seus braços, em função de desmandos da sua parte, mas você reencarnou com uma outra proposta. Você reencarnou dentro da proposta do bem, tem procurado estudar, tem procurado fazer o bem a todos, não é isso? Então, agradeçamos a providência divina, porque o débito foi atenuado. Foi atenuado.
E quantas vezes, né, gente, a gente fica imaginando quantos débitos da nossa parte também não são atenuados diante da providência divina, de acordo com os nossos melhoramentos, né? Com o progresso que nós vamos alcançando. Então, quer dizer, a lei divina, ela é uma lei, sobretudo, misericordiosa para com todos nós. Então, isso é muito bonito a gente perceber, porque o planejamento, ele é um planejamento, ele é um plano, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Porque a gente citou um exemplo aqui do mal que foi convertido no bem, mas tem o exemplo do bem que se converte no mal também. Para aqueles que queiram estudar um pouco mais isso, em termos de planejamento reencarnatório, nós recomendamos o capítulo Ouvindo Impressões, do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz. Tá? Neste capítulo especificamente, o André Luiz se coloca a escutar relatos de ex-médiums, de médiums falidos, retornaram como médiums falidos ao plano espiritual. Não é nem só nesse capítulo, tem vários capítulos da obra Os Mensageiros que vão tratar dessas mesmas questões. Aí cada um dos médiums tinha uma questão diferente. Então, um era o apego excessivo à família, a esposa desencarna, né? Aí o médium não dá conta de seguir adiante depois. A outra era a família, né? Uma médium, os chamamentos da família, a família que sempre impedia que ela saísse de casa, que ficava ali numa espécie, digamos assim, de chantagem emocional, para que ela não desse sequência às tarefas mediúnicas que ela vinha desenvolvendo, e aí ela se deixa levar. Então, cada médium tem uma situação diferente. Tem aquele que vai comercializar a mediunidade. Então, cada um deles vai falir por uma questão diferente. Agora, qual foi o planejamento? O planejamento foi de falência? Não, gente. O planejamento, ele é sempre para o bem. O planejamento de todos nós, ele é sempre para o bem. Nós devemos ter isso em mente, tá? Nenhum de nós reencarna com o planejamento de ser um ladrão, de ser um assassino, tá? Todos nós reencarnamos dentro de um planejamento bom, positivo para nós. Às vezes, no planejamento, a gente sabe que vai ter que resistir a alguma má tendência. Isso acontece. Então, a gente reencarna, por exemplo, numa família de ladrões, tá? E aí você fala assim, mas esse espírito só tem jeito de ser ladrão. Mas ele já sabia lá na erraticidade onde que ele ia reencarnar. E ele sabia que ele teria que ter uma força, que ele teria que vencer aquela tendência que também estava dentro dele. E muitas vezes ele pede para reencarnar naquele círculo, porque ele quer ajudar A, ele quer ajudar B. E quantas famílias a gente não vê assim, né? Que às vezes as famílias são desestruturadas, mas tem aquele indivíduo que ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura mental, não é nem material, mas uma estrutura assim de ser o arrimo da família, não no sentido material especificamente, mas de ser o porto seguro, às vezes emocionalmente, de ser aquela pessoa que é ética, que é correta. Então você vai ver o pai, você vai ver a mãe, você fala assim, gente, mas essa pessoa não parece ser filho de fulano e beltrano, ela é tão diferente, mas ela sabia que ela iria reencarnar naquele meio. Ela já sabia disso. E ela encarna como? Ela encarna com a proteção divina, ué. Não é isso? Porque todos nós reencarnamos com a proteção divina. Então, o amigo espiritual está ali com aquela pessoa o tempo inteiro, dizendo a ela para que ela tenha força, para que ela vença aquela prova. E quando desencarna e vence, gente, deu um salto, né, em termos evolutivos. Houve um progresso muito grande ali. Então, isso é muito bonito de ser percebido nas leis, né? Então, todos nós temos esse planejamento. Existem as chamadas reencarnações compulsórias. O que é uma reencarnação compulsória? É uma reencarnação na qual o espírito ele não tem condições de deliberar acerca da sua reencarnação. Espíritos há muito tempo embrutecidos, espíritos há muito tempo endurecidos no mal, tá? E que não tem nenhuma condição consciencial realmente de refletir, isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui não vai ser bom para mim, né? Porque nós temos os espíritos construtores, que são os espíritos nas diversas colônias, tá? Nós estamos usando uma terminologia que está nos livros do André Luiz, mas certamente que no plano espiritual eles devem usar outras terminologias também, mas que são espíritos que auxiliam nos departamentos responsáveis pela reencarnação, tá? Pela reencarnação. Então, esses espíritos, eles também nos ajudam, nos dão a orientação. Olha, Maria do Rosário, aqui vai ser melhor para você. O que você acha? Não é isso? Vamos por aqui? Vai te mostrando, né? As pessoas, as relações familiares, as relações sociais, e assim sucessivamente. Então, tem esses espíritos, eles traçam um plano para a gente. E é plano dos acontecimentos gerais, como a gente falou, e tem também um planejamento até mesmo genético, gente, do corpo físico que nós iremos habitar. Tá? Então, o posicionamento das glândulas, se nós vamos reencarnar com algum transtorno mental, se nós vamos reencarnar com alguma deficiência física, tudo isso já tem esse planejamento lá, tá bom? Agora, a diferença é que nas reencarnações compulsórias, como nós dizíamos, o espírito ele não tem condições de deliberar, são casos mais específicos.
tá? São casos mais específicos, que podem acontecer por razões diferentes também. Então, às vezes, o espírito ele vai ser, digamos assim, ele estará longe dos seus algozes espirituais. Ele reencarna num corpo cheio de deformidades físicas, por exemplo, e aí, pela providência divina, ele está escondidinho ali naquele corpo. E aí, temporariamente, ele não recebe, por exemplo, o bombardeio, não é isso? Mental. A gente até citou, se não me engano, foi esse caso. Alguém fez uma pergunta na última aula. Se não me engano, foi exatamente esse caso que está no livro Ação e Reação que nós comentamos na semana anterior. Né? De um espírito que reencarna escondido num corpo cheio de deformidades e os seus algozes lá no plano espiritual, lá nas regiões trevosas, etc., né, não conseguem localizá-lo ali. Então, ele está tendo um tempo ali na matéria, apesar de ser um corpo cheio de problemas, aparentemente, né, o que seriam para nós aparentemente problemas. Não escuta, não ouve, não fala, né, e assim sucessivamente, né. Também com deformidades na aparência, que a gente sabe que gera preconceitos sociais, não é isso? Então, dentro ali daquele casulo, vamos colocar assim, tem uma borboleta, né, que pode dar um grande voo evolutivo, caso ela queira. Né? Então, é um dos tantos exemplos que nós temos das chamadas reencarnações compulsórias. Outras reencarnações que acontecem muitas vezes muito rápido também, né? Muito rapidamente, mas é esse muito rápido nós temos que entender, né? É rápido a partir do resgate. É, por exemplo, a reencarnação dos nossos irmãos que cometem o autoextermínio. Porque nós sabemos que eles ficam ali no Vale dos Suicidas, não é isso? O tempo que falta, normalmente assim, né? As notícias que a gente tem nas obras espíritas são essas. Normalmente, o tempo que faltaria para que eles completassem a sua encarnação, mas depois eles são socorridos. Por exemplo, pelas legiões dos servos de Maria, certo? E aí, em geral, quando eles são ali socorridos, são instruídos, começam a entender um pouquinho da vida espiritual, já começa a ser planejada uma nova reencarnação para eles, né? Porque eles têm necessidade de reencarnarem realmente para a reconstrução, muitas vezes, dos seus perispíritos, para aprenderem a valorizar a vida também. Às vezes, vêm em encarnações mais curtas, desencarnam em tenra idade, até que tenham condições de retomar o processo reencarnatório de uma maneira mais fidedigna depois também. Tá? Então, essa necessidade da reencarnação, ela está posta, por exemplo, na questão de número 330A, lembrando que nós podemos antecipar, como nós podemos antecipar? Lá na questão de número 333, mas na verdade todas essas questões estão entre a 330 e entre as 333, tá, gente? Nessas questões lá de O Livro dos Espíritos, nos é falado que, por exemplo, o espírito ele quer muito voltar, não é isso? Ele está lá na erraticidade, quer muito reencarnar. Ele pode, às vezes, antecipar, né, diminuir o tempo lá na erraticidade. Como? Pela prece, e aí os mentores espirituais vão observar se aquilo é conveniente para o planejamento reencarnatório dele, tá? Mas podem adiar? Pode, o espírito pode recuar diante da prova. Né? Nós sabemos disso, é quando uma mulher, às vezes, ela está grávida, e aí perde o bebê, e ninguém sabe explicar por quê. Às vezes é o espírito que fugiu ali, no último momento, não é isso? Ele não quis encarar aquela prova. Acontece, é uma das possibilidades. Às vezes é só um mau funcionamento físico, um mau funcionamento orgânico, perfeitamente, pode ser isso também, mas às vezes é um espírito que desistiu da prova. Tá? Então, tudo isso se dá como? Tudo isso se dá conforme a consciência e o grau de moralidade do espírito. Seja como for, como a questão de número 333 nos coloca, nós temos, como dissemos anteriormente, a necessidade de progredir, né? Então, é a isso que está ligado à reencarnação. E na questão de número 166, Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? É exatamente o que a gente comentou no início, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, não tem jeito, porque uma encarnação é um tempo muito diminuto. E aí, na questão de número 167, os espíritos falam com clareza: qual é a finalidade da reencarnação? Vejam como isso parece com a questão que a gente leu lá atrás, que é a 132, né? Sobre os objetivos da encarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, isso também está ligado à ideia da justiça. Então, nós temos essa necessidade, nós sabemos, é uma necessidade consciencial de expiarmos e de nos melhorarmos, de crescer. Os espíritos, inclusive, falam isso lá atrás na questão 333, pela qual a gente passou rapidamente. Os espíritos falam isso. Quando Kardec pergunta assim, um espírito ele pode permanecer, ele tá atingiu um certo ponto. Essa pergunta do Kardec é muito interessante, gente. A 333. Kardec pergunta assim, o espírito atingiu um certo ponto.
né, da evolução espiritual dele. Tipo assim, ele está no mais ou menos. Vamos colocar que fosse a gente. Ele atingiu um ponto que ele está satisfeito. Ele pode permanecer perpetuamente ali naquele mais ou menos? E aí os espíritos respondem que não. Ele não pode permanecer para sempre no mais ou menos. Está mais ou menos evoluído, vamos pôr assim, né? Ou começou a despertar, como é o nosso caso. Não. E aí a gente fica feliz, né? Ah, comecei a despertar, tá ótimo. Então vou ficar por aqui mesmo, né? Não quero os grandes desafios que vêm pela frente. E o Kardec fala que não, porque desculpa, os espíritos falam que não, porque à medida que o espírito ele evolui, à medida que o espírito progride, ele vai sentindo a necessidade do progresso cada vez mais, tá? Então ele não consegue ficar parado. Ele vai sentindo constantemente essa necessidade de progredir. Então é claro que pelo livre-arbítrio dele ele pode permanecer estacionário. Agora a pergunta do Kardec é: ele permanece para sempre estacionário? Não, não permanece. Tá? Porque ele vai sentir no seu âmago, no seu ímã, no seu coração, ele vai sentir real e efetivamente aquela necessidade de progredir, tá? Na questão de 196, né? Kardec também pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro? Olha que interessante esse conceito da nossa vida material, enquanto encarnados. Segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo, ou seja, ao término de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Tá? Então, quer dizer, né? A luta é grande, não é isso, gente? O chão é grande. E como que se dá a união da alma ao corpo? Aí a gente já vai chegando aqui para o final, para dar tempo da gente conversar um pouquinho, né? Depois, quem quiser ler com calma, a questão de número 344 é a questão em que vai falar sobre a união, não é isso? A união do espírito reencarnante ao corpo materno. Vamos colocar assim. E os espíritos colocam claramente que é na concepção, não é isso? Porque quando há concepção, já existe um espírito designado ali, muitas vezes, para aquele corpo. Existem casos em que não tem nenhum espírito designado? Existem. Às vezes, a prova para a mãe. Então, a mãe, numa outra encarnação, ela desprezou muitas vezes a oportunidade de ser mãe, não é isso? E ela reencarna, tem vários abortos, a própria medicina, né, fala, má formação do feto, tá? Não sabe exatamente. Mas é uma provação para aquele indivíduo, é uma provação, muitas vezes, para aquela mulher, ou até para aquele casal. Né, que em outro momento tenha malbaratado aí a oportunidade. Então existe, mas em geral, quando se dá a concepção, já tem ali um espírito designado. A literatura espírita, na verdade, ela nos mostra o seguinte, que na verdade, bem antes, o espírito que vai reencarnar na família, ele já observa, muitas vezes. Ele já está ali rondando, ele já frequenta a casa, ele já acompanha os pais, tá? Ele já começa a se imantar até mesmo antes, né? Propriamente, né? Mas aqui a questão 344 está falando do perispírito, né? E esses laços, eles podem se romper, isso que a gente falou, pode, o espírito pode existir em algum momento, né, o espírito pode recuar diante da prova, né, alguns espíritos têm um planejamento de terem uma vida mais curta? Sim, também já respondemos a isso, né, dependendo das suas necessidades evolutivas. Então, seja como for, da concepção ao nascimento, nós temos ali uma espécie de perturbação, então o espírito, o que é essa perturbação? O espírito vai diminuindo a consciência, como se ele fosse entrando num estado de sono. E à medida que esse sono vai se tornando maior, ele esquece o passado. Aí vem o esquecimento do passado. Então, quando ele reencarna ali como aquele bebê, não é isso? Ele já está totalmente esquecido, totalmente ali coberto pelo véu do passado, pelo véu do esquecimento, né? Seu passado já está totalmente encoberto. A consciência de si mesmo vai retornando, vai retomando aos poucos, com o passar dos anos, à medida em que ele vai se reconhecendo como ser, que seus órgãos vão se desenvolvendo, que o cérebro vai se desenvolvendo, não é isso? Agora, lembrar totalmente, a gente sabe que não. Recupera as tendências? Recupera. Recupera as qualidades? Ou melhor, as qualidades e as aptidões? Não necessariamente recupera, mas o espírito mantém. Então, pode ser, por exemplo, que numa vida a pessoa foi um musicista maravilhoso, né? Musicista excelente, desenvolveu muito essa área do conhecimento, mas ele reencarna e não vai ter nenhum conhecimento com a música. Ele perdeu esse conhecimento? Não. Esse conhecimento fica registrado, né, na vida, é uma aptidão que ele, enquanto espírito, ele adquiriu, tá certo? Mas naquela encarnação ele não tem necessidade mais de exercitar aquilo, tá? Bom, então a reencarnação, só para a gente fechar aqui, ela está intrinsecamente ligada à ideia da evolução.
Não é isso? A ideia da evolução. Então, depois, para quem quiser ler mais também sobre as reencarnações dos espíritos chamados medianos, que somos a maioria de nós temos o caso Segismundo lá no livro Missionários da Luz, né? Mais de um capítulo em que vai nos ser colocado com clareza como que é essa nova reencarnação. Então, ela precisa do magnetismo dos pais e do desejo de quem volta. E, por vezes, como é o caso do Segismundo, a gente vai ver que a espiritualidade também tem de intervir em alguns momentos, tá? E aqui, só a título de curiosidade, a questão da herança genética, né, que muitos nós perguntamos, né, e a herança genética, né? Bom, as tendências genéticas, elas são só tendências, né? Nós temos que lembrar que o espírito reencarnado, ele vai desenvolvê-las ou não, né? E nós sabemos que a forma física do reencarnante, ela depende de questões genéticas, né, dos cromossomos maternos, paternos, mas ela não depende só disso. Aos olhos da doutrina espírita, há uma dependência também dos moldes mentais da mãe. Os moldes mentais da mãe, né, o campo do pensamento da mãe, tem um impacto muito grande sobre o bebê que se forma, tá, gente? Um impacto muito grande. Depende também do próprio espírito? Depende do próprio espírito. Tem a influência dos espíritos construtores? Tem. Então, tudo isso, né, está em xeque. Tanto é assim que a gravidez, eu gosto muito que o André Luiz coloca lá no capítulo 28 do livro Ação e Reação, capítulo intitulado Retorno, né? Aliás, eu acho que não é o Ação e Reação, não, desculpa. Eu acho que o capítulo está no livro E a Vida Continua, se não me engano, tá? Em que ele vai colocar o seguinte, que o útero, né, materno é um vaso de Deus, é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. É por isso que a mulher grávida, ela fica nesse processo que é chamado pela espiritualidade de enxertia mental. Então, ela está suscetível a receber as influências, não é isso? No campo do seu pensamento, do espírito que está ali reencarnando, mas ela também influencia muito a formação daquele bebê, né? Então, há esse intercâmbio dessas sensações diversas. E para finalizar, somente essa pergunta, não é isso? Que nós devemos nos fazer a todo momento. Eu valorizo a minha reencarnação? Eu aproveito a oportunidade que me é concedida, o tempo, eu cuido bem desse vaso divino que me é concedido como um instrumento bendito para que eu possa progredir? Então, que essa seja a nossa reflexão constante, né, pessoal? Nós vamos agradecer aí a atenção, a paciência e vamos abrir para as perguntas, então.